demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, quando beberem alguma coisa mortífera, ela não lhes fará mal algum. E o que vai acontecer mais, irmãos? Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Depois de o Senhor lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos partiram e pregaram por toda parte. E o que aconteceu, irmãos? Cooperando com eles o Senhor e confirmando a sua palavra por meio dos sinais que o quê, gente? Que o acompanhava. Pode se assentar. Então nós estamos num contexto da vontade de Deus. Romanos capítulo de número 12 vai dizer que a vontade do Senhor ela é boa, ela é mais o que, irmãos? Agradável e ela é perfeita. Então, há uma suficiência na vontade de Deus. Quando a vontade de Deus, né, quando você pega aí na teologia e você estuda, a vontade moral de Deus é a sua palavra. E ela está aqui. Então, eu estou de cara com a vontade moral de Deus, e aí eu vou estudar a palavra de Deus para me aprender o que Deus quer de mim, o que Deus autoriza eu viver nele. E nessa noite, quando eu penso em exercer autoridade no nome de Jesus, para ministrar cura sobre o enfermo, para declarar cura sobre o corpo físico, para declarar cura sobre o meu corpo físico, a primeira coisa que eu tenho que resolver dentro de mim é que é a vontade de Deus que eu seja curado. É só você pensar que Israel ele nasce de uma pessoa, junto com uma mulher, então um casal, uma família, um grupo vai para o Egito e lá vira um grande bando. Eles vão para o deserto e Deus usa 40 anos de deserto para transformar o bando numa nação. Depois ele entra na terra prometida. Nesse translado, o Senhor vai se revelando e vai se mostrando. E quando ele se revela como Yahvé, Jeová, Rafá, o Senhor ele deixa uma coisa clara. Ele disse assim, não, eu sou o Senhor que cura. Eu sou o Senhor que te sara. Então, quando você abre a sua Bíblia em Êxodo capítulo 15, e eu preciso começar daqui, porque aí eu tenho um povo modelo, que ele é referência de andar com Deus, e quando se trata de nome jeovístico de Deus, na verdade, nós vamos aprender através de Israel, tá certo? Então, o que serve para Israel como interpretação, serve para a igreja como aplicação dentro de uma coerência de contexto. Então, como a revelação bíblica é cristocêntrica, e eu estou falando de Deus revelado, então serve para a igreja como aplicação. Então, o Senhor se revela como aquele que cura, aquele que sara. Então, Êxodo capítulo 15 é basilar para mim e para você, pelas coisas que são separadas aqui. Capítulo de número 15, verso de número 26. Como eu vou ler muito versículo, eu vou ir sempre direto nos versículos, tá certo? Você já está aprendendo, então você pega assim, do 23 até o 30, que aí você sempre amarra um contexto do assunto para você entender porque eu estou falando direto. 26, disse ele, se ouvires atentamente a voz do Senhor, o teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos. Poxa, que texto, olha só. Nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que o quê? Sara. O Senhor fala, você alinha teu coração comigo, anda nesse campo de obediência, e nenhum dessas enfermidades que eu deixei chegar no Egito, eu vou deixar chegar em você, porque eu sou o Senhor que te sara. É revelado, então, que pela vontade de Deus, quando o povo anda alinhado com Ele, o povo viva saudável,
o povo experimente cura. Isso aqui é importante, porque o Senhor fala assim, a enfermidade nem sequer vai chegar a você. Você sabe que se alguém precisa de cura, porque ela tem a enfermidade. Se você não tem enfermidade, você não precisa de cura. O Senhor fala assim, não, ela nem mesmo vai chegar a você. Porque eu sou o Senhor que te sara. O Senhor não tirou o povo de Israel para o povo viver enfermo. Só que estava condicionado, essa é uma bênção, condicionada à obediência. E aí, quando você pega Números, capítulo 23, abre a sua Bíblia, para te dar certezas da voz de Deus e do que o Senhor fala, capítulo 23, verso 19, há uma afirmação que é importante para mim, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para o quê, irmãos? Que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará? Ou tendo falado, não realizará? Então, o versículo 19 traz uma afirmação e duas perguntas que não questiona Deus, mas questiona se eu carrego uma certeza para me relacionar com esse Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ponto, está resolvido. Ele fala, se ele não falou, porventura ele não vai cumprir? Se ele falou, está falado. É importante isso, Jeremias, abre a sua Bíblia, capítulo de número 1. Profeta Jeremias, capítulo 1, Isaías e Jeremias, certo? Jeremias, capítulo 1, verso de número 12. Estou lendo versículos bem diretos para você entender que é sim a vontade de Deus que você seja curado. É sim a vontade de Deus que eu goze de saúde, que você goze, desfrute de saúde. Palavra do Senhor, Jeremias 1,12. Disse-me o Senhor, viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra, para o quê? Para cumprir. Então o Senhor fala assim, eu sou o Senhor que te sara. Fica no campo da obediência, e a enfermidade não vai prevalecer sobre você, porque eu sou o Senhor que te sara. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Mateus capítulo de número 4. Atravessa os testamentos agora para te situar Jesus começando a exercer o ministério. E aí você vai pegar o ministério de milagre de Jesus, ele vai trabalhar em dois campos: expulsar demônio e curar enfermo. Mateus capítulo de número 4. Verso 23 e 24. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre quem, gente? Entre o povo. Sua fama espalhou-se por toda a Síria, e traziam-lhe todos os enfermos, acometidos de várias doenças e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e o que acontecia, gente? Os curava. Quando você começa Mateus capítulo 4, ele vai dar início ao ministério terreno de Jesus. E o Jesus começa o ministério terreno nesse ano de inauguração, como é chamado, o ano de inauguração do ministério terreno de Jesus, Jesus atravessa a cidade curando. Curando. Isso fica claro para mim que a vontade de Deus revelada era que o homem tivesse saúde, é que o homem desfrute de saúde. Isso aqui era um dos sinais da revelação messiânica. O Salvador prometido, ele não traria só a salvação, a reconciliação, mas ele também trazia a cura por corpos físicos. Então, espírito, alma e corpo,
como Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o Deus de paz te santifica em tudo, no teu espírito, na tua alma e no teu corpo. Seria uma agressão teológica eu dizer para você que Deus só está preocupado com a minha vida espiritual. A bênção de Deus, ela me atinge como indivíduo. Ela me atinge, então, no meu espírito, na minha alma e no meu corpo, porque Zé Carlos é uma tricotomia. Zé Carlos não é só espírito. Zé Carlos não é só espiritual. É importante você entender a colocação homem espiritual. Tudo que compõe a característica espiritual se tem, mas tudo que compõe a característica homem se tem, homem como ser, se tem. Então você tem um corpo, você tem uma alma e você tem um espírito. O Deus de paz te santifica em tudo. No teu corpo, na tua alma e no teu espírito. É importante eu entender que a bênção que chega de Deus para mim, ela pode me atingir como indivíduo 100%. Eu não posso pensar não, eu quero ser uma pessoa espiritual, e o meu corpo não. Eu quero viver saúde em todos os níveis. É uma oração que eu faço corrente. Que Deus te dê saúde física, que Deus te dê saúde emocional, que Deus te dê saúde espiritual, porque você como ser, todas essas áreas você precisa de saúde. É importante, então, você ver Jesus iniciar esse ministério terreno, e ele inicia esse ministério, enfermos, doenças de tudo quanto é tipo, Jesus vem curando. Então, Mateus capítulo de número 8, quero ler bastante versículos com você, para que a própria palavra de Deus gere a vida que tem que gerar. Capítulo de número 8, verso 1 a 3, preste atenção, Jesus ficou no Sermão do Monte, e quando acaba o Sermão do Monte, Jesus desce do monte, a primeira pessoa que Jesus se depara com leproso. E esse leproso, ele traz uma realidade que eu quero que você entenda. Ele fala para Jesus, se tu quiser, e Jesus falou assim, eu quero, seja curado. Então deixa claro que a vontade de Jesus, a vontade de Deus, é que o homem fosse curado. Palavra do Senhor, verso 1. Quando ele desceu do monte, seguiu uma grande multidão. Veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse o quê, gente? Quero, seja purificado. Ele falou, mas assim, Senhor, se for a tua vontade, se tu quiser me curar, se for a tua vontade de me curar, que tu me cure. Jesus fala assim, não, eu quero te curar. Jesus fala assim, não, eu quero te curar. Você imagina estamos no contexto do primeiro século, quando uma pessoa era descoberta como leproso, era constatado que ela tinha lepra, ela tinha que se apresentar no sacerdote. E ela perdia toda a sua esfera de ação social. Era como se hoje você perdesse a tua carteira de habilitação, a tua carteira de identidade, a tua carteira de CPF, e você tivesse que ir para a cidade de refúgio. Para você transitar na cidade, você tinha que andar com um sino pendurado no seu pescoço, ou segurando nas mãos, e uma distância de 10 a 20, 30 metros, dependendo do grau da sua lepra, quando alguém se aproximasse de você, você tinha que tocar o sino e dizer, imundo, imundo, eu sou um imundo. Imundo, imundo, eu sou um imundo. Imundo, imundo, eu sou um imundo. Jesus desce do monte, uma multidão com ele, porque ele estava no Sermão do Monte, certo? Quando Jesus desce, Jesus vai de encontro ao leproso. Eu fico imaginando o leproso dizendo, imundo, imundo, eu sou imundo. Imundo, imundo, eu sou imundo. Só que Jesus vai se aproximando dele, e ele não tinha fé para ser curado. Ele tinha um desespero da enfermidade. E ele disse assim, se tu quiser, tu pode me purificar. Jesus falou assim, não, eu quero te purificar. Jesus tocou nele. Eu preciso resolver isso no meu coração, porque eu sou igual a você, estou lidando com pessoas e mais pessoas, indo no hospital e vendo, e as pessoas falam assim, se Deus quiser me curar. Não, Deus quer te curar. Deus quer te curar. É a vontade do Senhor. Lembra, você alinha o coração com o meu, nenhuma enfermidade vai chegar em você, porque eu sou o Senhor que te sara.
Palavra do Senhor. Verso de número 14. Ao entrar na casa de Pedro, Jesus viu a sogra dele, que estava de cama e com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E ela se levantou, e o que, gente? O servia. Ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e fez o que mais, gente? Curou os enfermos. Qual era o ministério em operação de Jesus? Verso 17, e isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas o quê? Doenças. Só as escrituras pelas escrituras, a gente não precisa inventar história. Mateus, ele narra uma cura, e ele fala assim, não, isso aqui é só para ser cumprimento de uma profecia, 730 anos antes de Jesus ir à cruz. O profeta Isaías, capítulo 53, narrou a via dos horrores, e ele declarou algo poderoso para nós ali. Pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Se for a vontade de Deus, né? Se não, né? Vamos indo até onde Deus quiser. Não, é a vontade do Senhor que você seja curado. É a vontade do Senhor que você seja curado. Mateus capítulo de número 9, verso 35. Peguei na sequência de Mateus para não ter essa dúvida de que eu estou lendo o mesmo contexto. Então, você está vendo um ministério desenvolvendo de maneira progressiva. De maneira progressiva. Palavra do Senhor. 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e fazendo o quê, irmãos? Curando todas as enfermidades e doenças entre quem, gente? Só você imaginar, tá discípulos olhando para Jesus e eles acompanhando Jesus e Jesus curando. Jesus expulsando o demônio e curando. Jesus expulsando o demônio, pregando o evangelho do reino, expulsando o demônio e curando o enfermo. Expulsando o demônio e curando o enfermo, pregando o evangelho do reino. É importante essas coisas pontuadas nas Escrituras. E o que nós vamos ver, então, a partir desse entendimento? Nós vamos ver uma compaixão em operação. Quem já fez alguma coisa aqui em hospital, assim? Quem já fez trabalho evangelístico em hospital? Né? Você vai uma vez no hospital, às vezes visitar uma pessoa, quanto mais quando você vai esporádico, é o consideração mesmo. É a consideração. Se naquele momento da visita, você for tomado por compaixão, comece a orar para você ver só. É diferente. Se for aquela visita de praxes mesmo, de consideração, você até ora, mas você não ora com fervor. Mas se você estiver carregado de compaixão, por que isso? Porque o que é se compadecer? Você se colocar no lugar do outro. O que a gente vai ver agora em operação? Uma realidade. Jesus bota os discípulos do lado deles e Jesus vai fazendo. Daqui a pouco Jesus coloca os discípulos na condição de fazer. Mateus capítulo 10. Isso daqui para a gente é importante, a gente ver uma desenvoltura. Então, já expressei para você 8 contextos de versículos. Vou para mais um, então 9, 10, 11, 12, 13, 14. Separei 18 contextos de versículos e a gente vai orar. Beleza? Só para a gente situar assim, está resolvido, é a vontade de Deus que o Zé Carlos seja curado. E o Zé Carlos quer ser curado. Então, eu tenho, como bênção da nova aliança, eu tenho de uma maneira legal,
a autoridade do nome de Jesus para mim ministrar a palavra de cura. Para mim olhar para mim e falar, Senhor, no teu nome, legal, eu posso também colocar a mão sobre o pastor Bruno e orar por ele. Porque está resolvido para mim que é a vontade de Deus, a cura. Está resolvido para mim que quando Jesus ele veio na plenitude dos tempos ao mundo, ele veio cumprindo a profecia de resgate, e na profecia de resgate, ele traz consigo um poder para curar. E ele flui nesse poder de curar. O que acontece agora? Os discípulos estão em treinamento do lado dele, e ele agora autoriza os discípulos a transitar com esse poder. Mateus capítulo 10, verso 1, diz assim: chamando os seus 12 discípulos, deu o que, irmãos? Deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem todo tipo de doenças e mais o quê? Isso, está vendo? No campo do exercício, Jesus está aqui junto com eles, e Jesus dá autoridade para eles expulsarem demônios e para eles curarem os enfermos. E Jesus está ali andando lado a lado com eles. E eles carregando um dom, e Jesus põe eles numa condição de exercitar o dom. De exercitar o dom. De colocar isso em prática. Marcos capítulo 16, verso 18. Agora a igreja anda. E quando a igreja anda, ela anda debaixo de uma palavra. Lá na parte C do versículo, imporão as mãos sobre os enfermos e o que, gente? Os curarão. Gente, olha para mim, ó, parte C, imporão as mãos sobre os enfermos e o quê? Os discípulos tiveram dúvida? Verso 19 e 20 mostra para mim que não. Eles saíram como eles aprenderam. Eles saíram pregando o evangelho do reino e o Senhor ia cooperando com eles com sinais e maravilhas. Quais eram os sinais e maravilhas? Expulsando o demônio e curando enfermo. Pô. Isso aqui eram os sinais e maravilhas. Vamos ler o versículo? Só ler o versículo, fica mais fácil. Depois de o Senhor lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos partiram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a sua palavra por meio dos sinais que o quê? Acompanhavam. Os discípulos, então, agora eles fluem num dom de manifestação de cura. Um dom de quê, gente? Manifestação. Um dom de manifestação. Para que eu possa entender o dom de manifestação, abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Deixando claro para você e para mim, que todos os discípulos podem ter os dons de manifestação. Ok, irmãos? Todos. Certo? É importante isso, porque a gente é uma transferência de responsabilidade que ela é perigosa. E ela é perigosa de várias maneiras, a gente podia enumerar vários perigos aqui. Quando eu atribuo a alguém, mas só ele tem a capacidade de fazer, eu fico meio refém, né? Você vê os tal dos vasos usados. Ele bota os outros no bolso mesmo. Mas por que isso? Porque as pessoas acreditam que o que eles fazem, ninguém mais faz. Só que os dons são equipamento para a igreja transitar. É natural que eu trabalhei 2 anos na Santa Casa de Misericórdia, fazendo um trabalho de evangelismo. Eu nunca tive tanta experiência com cura na autoridade do nome de Jesus, como eu tive naquele lugar. Tem sentido, irmão?
Tem, sabe por quê? Porque eu estava no hospital, eu estava onde estão os doentes. Tem sentido, então, para você? Tem sentido? Você está onde estão os doentes. E você acaba exercendo no campo onde estão os doentes, você exerce. Agora, você imagina, você está, de repente, vamos pensar num trânsito saudável hoje, pelo menos aos olhos humanos. O teu tipo de trabalho é dentro de um contexto de esporte. Qual o dom que você vai operar? Tu entendeu? Agora, teu tipo de contexto de trabalho, você opera no hospital. Você opera nessa trincheira de enfermos. Busca o dom de manifestação de cura. E exerça a autoridade do nome de Jesus na cura. Exerça, você exerça. Sem muleta, não pode fazer, pastor Zé Carlos de muleta, não pode fazer nenhum irmãozinho, nenhuma irmãzinha de muleta, você é discípulo. Se você é discípulo, você tem a mesma autoridade. Ninguém muleta, faça ninguém de muleta. Palavra do Senhor, 1 Coríntios. Qual é a orientação de Paulo? Você busca com zelo o melhor dom. Qual é o melhor dom? O dom que se encaixa na esfera de ação que você está trabalhando. Então, vamos pensar que você está com uma pessoa da sua família enferma, e naquele momento você é a pessoa de oração da tua família. Qual é o dom que você tem que buscar? Senhor, manifesta na minha vida esse dom de cura. É meu familiar, Senhor. Bota a mão lá e dobra o joelho e ora. E é você. Você está lá. Eu vou marcar uma consagração para vir daqui a 5 meses. Não, daqui a 5 meses. Daqui a 5 meses, beleza. A consagração vai chegar lá e seu familiar foi curado. Mas ele sofreu 5 meses e você poderia ter orado. Você teve fé para marcar um culto para daqui a 5 meses. Pô, mas por que você não botou a mão e não orou? Você está lá no hospital, é você que está lá no vale da sombra da morte. E você está lá no CTI, com alguém conhecido seu. E aí você fala assim, não, mas amanhã eu vou trazer o irmão aqui, o irmão, tá bom, pô. O irmão vai lá no outro dia e na autoridade, não é, irmão? Na autoridade do nome de Jesus, a pessoa vai ser curada. Beleza, mas aquela pessoa, o teu amado, a sua amada, o seu querido, a sua querida, vai passar mais uma noite sofrendo. Por que você não põe a mão e ora? Por que você não bota a mão lá e ora? 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quer, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Ele falou, rapaz, a respeito dos dons, não fica cochilando com esse negócio, não. Eu estava lá, a primeira vez que eu fui enviado para o campo missionário, eu estava lá, e aí, chegando as pessoas na congregação, e você está pregando, e eu fui lá, o culto maravilhoso, falando em línguas, o poder de Deus, e eu estava sendo enganado. Esse texto aqui nos provocou, com um grupo que era o grupo de trabalho, da gente começar a buscar qual era o melhor dom para operar ali. E o melhor dom para operar na congregação era o dom de discernimento de espírito, não era o dom de línguas. Você está numa situação de enfermidade. Qual o melhor dom para operar? Qual o melhor dom para operar? De cura, eu vou ler com você aqui. Então, Paulo diz assim, irmãos, acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então, eu estou lá dentro do presídio, há esses quase 11 anos, visitando o presídio para pregar. Qual é a palavra que eu ministro lá? De libertação, de quebrar pecado, de arrancar e tirar, a palavra de santificação. Agora, eu estou lá dentro do hospital, qual é a palavra que eu vou ministrar? De cura. Fica difícil você entender isso? Não fica. Você está fazendo culto fúnebre, você está num cemitério.
Qual é a palavra que você vai ministrar? Oi? De consolo. Tu entendeu? Dá para você fluir na manifestação de diversas maneiras. Vamos ler o texto. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que, quando eras gentios, deixava-se levar-vos aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Fala assim, você era assim, você era ensinado daquele jeito, você se deixava levar daquele jeito. Era assim. Beleza. Estou no texto. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é maldito, é anátema. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o quê, irmãos? O mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o quê? O mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o quê, gente? O que eu estou te falando? Olha só, ele demarca os dons de ministério, os dons motivadores e os dons de manifestação. Quando ele volta para o dom de manifestação, ele fala assim, não, olha que coisa linda. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for o quê? Útil, o que for proveitoso. Então, não tem sentido eu estar com um dom de cura no meio de uma equipe de vôlei e todo mundo saudável. Não. Talvez ali um dom de discernimento de espírito me contribua. O meu assunto aqui é essa ministração de autoridade no nome de Jesus para curar. Então, eu quero pontuar para você que aonde há enfermo, aonde há uma pessoa enferma, você é discípulo de Jesus Cristo? Quem é discípulo de Jesus aqui? Convicto. Você é um aprendiz vitalício, você está aprendendo. Discípulo de Jesus não significa que tu está pronto. Discípulo de Jesus é um aprendiz vitalício. Quem é discípulo de Cristo aqui? Beleza, você pode dizer, na autoridade do nome de Jesus, seja curado. Pô, mas eu não sei se é a vontade de Deus. Já lemos quase 9 contextos de versículo. Qual é a vontade de Deus, irmão? Seja curado. É a vontade de Deus. Tem os intempéries da vida, tem o mesmo sol que está na cabeça do ímpio, está na cabeça do justo, mas você está cravado nas Escrituras. Pelas Escrituras, é a vontade de Deus curar. Pelas Escrituras, é a vontade de Deus curar, então eu oro para que haja cura. Estou no texto? A manifestação do Espírito é dada a cada um para um que for útil. A um, pelo Espírito, é dada a palavra do quê? Da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, fé. A outro, pelo mesmo Espírito, o que, gente? Dons de curar. Pegou o plural? Dons de curar. Então, é uma faceta de manifestação. Isso aqui para nós é importantíssimo. A outra, operação de milagres. A outra, profecia. A outro, discernimento de espírito. A outra, variedade de línguas. A outra, interpretação de línguas. No entanto, um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um, como que, gente? Como quer, pô. Então, não foi coisas só dos 12, dos 11, não. A igreja revestida de poder para testemunhar era uma igreja canal de cura. É uma pena as pessoas acreditar que o poder de Deus é para a gente falar em línguas e ter revelação só. E aí, talvez o que mais as pessoas estão esperando não é um espetáculo de revelação,
O que mais as pessoas estão precisando é que você simplesmente ponha as mãos sobre ela. E que você ore por ela. E declare na autoridade do nome de Jesus, seja curada. Atravessamos agora para a parte de aplicação para mim e para você. De espectadores a participantes. Antes do Pentecoste, por maior oportunidade que foi que os discípulos tiveram, antes do Pentecostes, eles só eram espectadores. Depois, pastor, então, não, esquece essa conotação pentecostal, que a gente entende hoje como uma visão doutrinária. Não, eu estou falando do dia do derramar do Espírito como revestimento de poder na inauguração da igreja, porque a igreja foi anunciada e ela só foi inaugurada no derramamento do Espírito. Depois desse derramamento do Espírito, aqueles que eram espectadores, anota espectadores, que presenciavam os fatos. João fala isso lá, quando ele fala assim, o que os nossos olhos viram, ele era um espectador. Os nossos ouvidos ouviram, as nossas mãos tocaram. Ele fala, não, a gente assistiu, nós fomos uma testemunha, nós fomos espectadores disso, nós somos testemunha ocular disso. Antes do Pentecoste, antes da inauguração da igreja, antes desse revestimento de poder para testemunhar, eles eram espectadores. Em alguns momentos, Jesus confiou a autoridade como um treinamento mesmo, vimos isso na semana passada. Não era um poder, tanto é que você lê o livro de Atos, e você vai ver que a igreja, ela não para de buscar o Espírito Santo. Porque ela vive uma dinâmica que ela entende assim, eu opero pelo Espírito, e você vê eles sempre orando e buscando o poder do Espírito, direção do Espírito, e aí a teologia e os teólogos colocam não Atos dos Apóstolos, mas o livro como Atos do Espírito Santo. É importante eu entender que há um divisor de água aqui. A igreja, quando ela é inaugurada, os discípulos deixam de ser espectadores e eles passam a ser agente do milagre. Isso aqui para nós é um céu. Isso aqui é eu e você no cenário. Isso aqui é eu e você no campo do exercício da autoridade sem medo, de maneira legitimada. Participantes, anota. O que tem participação ativa. É importante você anotar isso. Você só é participante se a tua participação for ativa, senão você é espectador. Antes do Pentecostes, eles eram o quê, irmãos? Espectador. Eles não tinham participações ativas, eles viam Jesus e ponto. Em alguns momentos, Jesus delegava autoridade, eles faziam, era como se o Senhor desse e tirasse. Depois dessa inauguração, depois do derramar do Espírito sobre eles, agora eles têm uma participação ativa. Isso muda tudo até a primeira vez, depois da inauguração da igreja, que Pedro e João vão no templo. Atos capítulo de número 3. Atos 3. Primeira vez que João e Pedro vão ao templo. E você imagina que aquele lugar de oração, de 3 horários fixos de oração, Jesus ia ali, Jesus passou diversas vezes ali, a pessoa que estava ali, ele era um perito de pedir esmola. Por que isso? Acredita-se que quando você faz uma coisa durante 5 anos, de maneira ininterrupta, você vira perito naquilo que você faz. Esse homem pedia esmola já há mais de 30. Então, ele era perito em pedir esmola. Jesus passou ali muitas vezes e não curou ele.
Os próprios discípulos passou ali, muitas vezes não aconteceu nada. Agora, que beleza o Evangelho, né? Agora a igreja está inaugurada. Isso aqui fica um parêntese para mim, não é? Tem beleza que o Senhor nos deixa ser participante, porque acontece a partir de nós. Poderia acontecer de outra forma, mas acontece a partir da nossa vida. Isso aqui para nós é maravilhoso, porque a gente está sempre carregando esse estigma de calamidade e essas coisas de insignificância. Esse complexo de inferioridade que você sempre fala assim, não, não tem uma vida no altar. Anota que síndrome é essa. E a psicologia está estudando isso aí a fundo mesmo, né? Porque é uma síndrome que você nunca é capaz, você nunca é suficiente. E você sabe como é que é síndrome, né? A síndrome ela é caracterizada por vários sintomas. Então, você hoje já tem uma síndrome que a psicologia estuda, que são de pessoas que, por mais que elas façam, elas nunca se acham suficientes. E outro dia desse, a Beyoncé, ela está sendo cuidada por essa síndrome, porque, embora ela tenha todo o sucesso, ela tem uma crise de choro, de tantas coisas, porque ela não se acha tão boa. E aí, várias outras personalidades são assim. E aí dá para a gente entender hoje que uma ciência está mergulhada nesse assunto e tendo essa percepção que aquilo que a gente definia simplesmente como um complexo de inferioridade é uma coisa muito mais ampla. E aí nós chegamos dentro da igreja, que também é um grupo social, porque a igreja é composta por pessoas, e aí nós estamos carregados de pessoas tão lindas, tão maravilhosas, que todos carregam a bênção da nova aliança, mas aí você não faz porque tu não se sente capaz. Com você nunca vai, com você nunca é, com você não, eu não posso, que isso aqui não é para mim, né? Tem gente que Deus usa, não, eu preciso abrir o meu entendimento, porque essa palavra repousa sobre a igreja. Efésios capítulo 1 vai dizer que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo. Eu fui ouvir Samuel Doctória, e muitos anos atrás, na Igreja Batista do Grotão. E Samuel Doctória, ele pregou Atos 1:8. E foi inesquecível para mim aquela manhã. Porque ele pregando, ele falando sobre essa unção de Deus para curar nos apóstolos, que havia uma beleza. E ele cita uma coisa muito interessante. Ele mostra os apóstolos morrendo como mártires, não como um enfermo. E ele falou que a graça para curar fluía dos apóstolos, ou seja, passava na vida deles e alcançava outros. Ele dizia assim, você ministra cura, você também recebe cura. Você ministra a saúde, você também recebe a saúde. Ela passa por você. E aquilo foi um marco para mim. Né? E tem coerência o que ele falou. Atos capítulo de número 3. Então vamos pensar assim, primeira vez que a igreja vai ao templo. Tudo ali era como sempre foi, certo? Uma escadaria, provavelmente de 20 a 30 degraus, dando uma porta chamada Formosa. Essa escadaria, ela era repleta de sal, e daquele sal tirado das pedras do Mar Morto, que era então um sal que ele não era para consumo, era um sal insípido, que ele não servia para nada, a não ser pisados para os homens. Esse tipo de sal era o sal que se jogava na estrada, nas calçadas, se jogava nos degraus. Lá atrás, no início do Sermão do Monte, Jesus ensinando os discípulos, Jesus falou assim, o sal ele não pode ser insípido, porque o sal insípido para nada serve, a não ser pisado pelos homens. Beleza, a primeira vez que a igreja vai ao templo, e agora você pensa sem neurose, com tranquilidade no teu coração, você pensa agora em Pedro e João, subindo os degraus agora,
E eles olhando e pisando no sal insípido. E a graça que eles carregam diz para eles: nós não somos sal insípido. Nós não somos sal insípido. E aí eles se deparam com esse perito em pedir esmola. O que eles fazem? Eles deixam de ser espectador e passam a ser o quê, gente? Participante. Verso de número 1. Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. Pedro com João, pondo, olha como muda tudo, pondo fixamente os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, e esperando receber alguma coisa, disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou o quê, irmãos? A andar. Então entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando o quê, irmãos? A Deus. Participantes, irmãos. Participante. Nós não somos sal insípido. Degrauzinho por degrauzinho, e você sabendo assim, não, sal insípido é isso que joga no chão aqui, para mim não escorregar no degrau. Para mim não escorregar no degrau dessa pedra polida, joga sal insípido aqui. Então eles estão subindo os degraus. E eles falam: nós não somos sal insípido. Nós não. O homem se joga na frente deles e eles falam: não, não. Em nome de Jesus Cristo. Levanta aí o que, irmão? Anda. Agora você é participante. Agora, conscientemente, você é participante. Você vai lá, prega o evangelho a toda criatura, você impõe as mãos sobre o enfermo, e eles serão o quê? Então você vai pregando o evangelho do reino, Jesus faz o quê? Coopera com você com sinais e maravilha. Atos capítulo 9. Vou até o capítulo 28 de Atos, vou pontuar mais 2 milagres e a gente vai orar. Atos capítulo 9, verso 32. Pô, pastor, mas eu não estou acostumado a viver com isso. Eu sei, a gente acostuma a ser espectador. Todos acostumam a ser espectador. Nós estamos numa sociedade de espectadores. Sério. É comprovado que você passa mais tempo hoje assistindo no celular, assistindo qualquer outra coisa do que executando uma coisa a teu favor. Tem guri aí passando 15, 16 horas de frente ao celular. Seja jogo, seja série, seja novela, seja filme. E ele entra para tomar banho, demora 2 minutos e acabou o banho. Você é muito mais espectador do que participante na tua vida. É a sociedade que nós estamos. O Evangelho, ele me convida a participar. E essa noite você tem que saltar para ir. E isso aqui é um treinamento. Isso daqui é hábitos. É hábito, é como orar. É como orar. Hoje eu falei isso para uma criança no gabinete de 12 anos. Qual é o seu problema? Eu oro pouco. Eu falei assim: você ora pouco por quê? Por questão de tempo? Eu oro pouco também. Ele falou: mas você? Eu falei: porque é melhor você falar em oração uma palavra sincera do que você ficar 30 minutos mentindo.
Então você talvez não ore pouco. E aí ele falou, é. E eu falei, está vendo? Eu oro pouco. Eu falei para ele, um dia eu li um livro de oração, e nesse livro eu aprendi que se você passar mais de 1 minuto mentindo no campo da oração, é porque realmente você é um hipócrita e não tem temor a Deus. Quem tem temor a Deus não passa de 1 minuto mentindo no campo da oração. Se você começar mentindo, daqui a pouco você chora, você se arrepende e você conserta. Ele falou, pastor? Eu falei, Então, quanto tempo você ora? Uma palavra só? Sincera, a sua oração é ouvida. A gente tem uma ideia de quantitativo muito pesada, e aí você fala assim, não, curar enfermo é um paralítico andar. Então a igreja não faz mais milagre. Em compensação, a pessoa que está do teu lado, ela tem um cisto e você não ora. Ela tem um mioma e você não ora. Ela está com um problema sério de tireoide e você não ora. Ela tem uma enxaqueca crônica, já que tem mais de 60 tipos de dor de cabeça diferente. Então, ela tem uma enxaqueca crônica que você não sabe qual é, nem ela sabe qual é. Mas você não ora, porque para você milagre é só se for levantar da cadeira de roda. E aí, por incrível que pareça, tem mais pessoas no mundo hoje com enxaqueca do que na cadeira de roda. E você não ora. E aí eu não oro. E aí o Espírito Santo parou de operar, ou a gente não está fluindo no dom certo, ou a gente acostumou a ser espectador. Então, estou no texto de Atos 9, verso 32. Passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem paralítico chamado Enéas, que havia 8 anos estava numa cama. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo o quê, irmãos? Te cura. As Escrituras tratam de uma maneira muito clara, um homem paralítico. Você sabe como é que é a conotação nas Escrituras. Homem é mais de 30, certo? Menos de 30, mancebo, jovem, moço. Mais de 30, homem. Contexto das Escrituras. As Escrituras pontua. É um homem que tinha 30 anos ou mais. E ele estava 8 anos numa cama. Ele nasceu paralítico, irmão? Sei lá o que aconteceu. Só sei que ele estava carregando uma enfermidade que impedia a mobilidade dele 8 anos. Pedro chegou ali. Pedro fez entrevista, irmão? O que Pedro fez, irmãos? Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma a tua cama. Imediatamente ele se levantou. Viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao quê, irmão? Senhor. Então, cura leva pessoas ao quebrantamento também. Muitas vezes, por manifestação demoníaca, expulsar um demônio, a pessoa às vezes se rende a Jesus com medo. Mas a cura não, a cura desmonta. Você sabe, cura desmonta mesmo. A cura desmonta tudo. Né? Quase que ecoa aquele grito, só o Senhor é Deus. Atos capítulo 14. Do verso 1 ao 10. Nós temos um outro cenário, e agora nós vamos ver outros fazer isso. Em Icônio entraram juntos na sinagoga 2 judeus, e falaram de tal modo que grande multidão,
tanto de judeus como de gregos. Os judeus, porém, incrédulos, incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Assim passaram muito tempo, falando corajosamente acerca do Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, permitindo que pelas mãos de Paulo e Barnabé fizéssemos o quê, irmãos? Percebeu, ó? Você prega o evangelho do reino, você prega o evangelho do reino, o que o Senhor faz? Coopera contigo com sinais e maravilhas. Ó, tá vendo? A máxima é a mesma. Você prega o evangelho do reino, você prega o evangelho do reino, o Senhor vai cooperando com você, com sinais e maravilhas. Primeiro faz o quê, irmãos? Prega o evangelho do reino. Jesus coopera com você com sinais e maravilhas. Estou no texto. Dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Havendo motim tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais para o maltratarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade da Licônia e arredores, e ali pregavam o evangelho. Encontrava-se assentado em Listra certo homem aleijado dos pés, coxo desde o quê, irmão? O nascimento, o qual nunca tinha andado. Está vendo os detalhes? Você tem paciência para ler a Bíblia assim? Ó, o outro era um homem, e um determinado momento da vida dele, não sabemos se foi por acidente, não sabemos o que aconteceu, mas ele estava 8 anos sem poder andar. Esse aqui não. Esse aqui é de nascença. Então é importante a gente olhar e dizer assim, não, eu posso exercer a autoridade do nome de Jesus em qualquer circunstância. Eu posso orar por uma pessoa com dor de cabeça, como eu posso orar por alguém na fase terminal da AIDS, no câncer da fase terminal, desenganado pelo médico com um tiro na cabeça, da mesma forma que eu oro para o que está com dor de cabeça, porque está perdendo a mobilidade dos braços, achando que é bursite. Eu posso orar. Você precisa entender isso, porque nós somos desencorajados a ser participante, porque tem coisas que a gente fala assim, esse daí, né, isso aí eu tinha que jejuar mais, eu tinha que me consagrar mais, quando na verdade é pela autoridade do nome de Jesus. Palavra do Senhor, irmãos. Palavra do Senhor. Verso 9. Esse ouvia falar Paulo, que olhando para ele, vendo que tinha fé, para o quê, irmãos? É o único versículo, você acredita, no Novo Testamento? Que há um momento de necessidade de cura, e que está aqui, ele tinha fé para ser curado. Então isso aqui não pode ser uma doutrina. Isso aqui aconteceu. Eu não posso dizer que eu orei por você, você não foi curado, mas é porque tu não teve fé. Não, a vontade de Deus é que você seja curado. Eu orei por você, a igreja orou por você, você orou por você. É como se Paulo fala isso, né? Eu criei, por isso eu falei. Criei, por isso falei. Nós cremos, por isso nós, é isso que está escrito. Criei, por isso falei, nós cremos, por isso falamos. O nosso testemunho é dentro da nossa crença. Quem opera é quem, irmãos? É Deus. Mas nós cremos. Então, isso é um hábito meu. Todas as vezes que eu vou no hospital ver alguém, eu oro por essa pessoa, e eu oro pelo plantão do dia, e repreendo o espírito de morte, e oro por todos os leitos, mesmo só ali perto de uma pessoa. Se a Bíblia diz que a boca do justo é um manancial de vida, abre a tua boca e faz o quê?
libera a vida. Né? É como você passar pela rua e ver alguém com o carro enguiçado. Eu sempre digo a mesma coisa. Senhor, tem de misericórdia. Quando tu passa na rua e vê uma família enguiçada, eu sempre falo a mesma coisa. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Palavra do Senhor, irmãos. Esse ouvia falar Paulo, que olhando para ele, vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. Ele fez o que, irmãos? Ele fez o que, irmão? Saltou e andava. O que aconteceu aqui? Jesus não ensinou lá atrás, Mateus capítulo 18, o que nós ligarmos na terra, será ligado aonde? O que aconteceu? O que foi ver fé para ser curado? Sem neurose, houve uma ligação mesmo. Paulo olhou e falou assim, pô, está compatível. Ligou na terra, ligou no céu. Eu não posso fazer aqui uma doutrina, porque senão você imagina, e eu já ouvi essas histórias, a pessoa está passando mal, ela está vivendo um dia mal da vida dela, ela está desenganada pelo médico, e aí ela fala, aí você vai lá, ora, ela não é curada, ela fala, não adianta não sei, acho que eu tenho pouca fé, por isso que eu não sou curado. Acabou, ela já foi ladeira abaixo. Nós estávamos com o nosso amigo, pastor, com câncer, e eu fui no hospital, ele estava sozinho, né? Na cama lá, tal, aquela coisa, cheguei no quarto, tal, aquela coisa, aí oramos, tal, aquela coisa, e aí foi conversar com o médico depois. E aí o médico disse assim para mim, ele é um daqueles pacientes que ele vai sair dessa. Aí eu falei, é mesmo? Ele falou, porque o câncer está no corpo dele, mas não entrou na mente dele. Então, a gente, naquele quarto lá, a gente cantou louvores, a gente orou, a gente não se despediu. A gente cantou louvores, a gente orou, e uma das coisas da nossa oração é, Senhor, isso aqui é para a Tua glória. Isso aqui é para a Tua glória. E hoje está o nosso amado pastor aí, gozando de saúde aí, pregando em tudo quanto é lugar, e é real, sem nenhum... Sabe como é que é isso, né? De 6 em 6 meses, tem que voltar lá, tem que fazer um monte de exame, e está ele real, curado, nosso amigo pastor Agi. Curado. Eu creio que há poder no nome de Jesus. Você crê? Seja participante, então. Ao invés de você condicionar, não a mim, mas talvez a uma pessoa que você acredite que ore muito, como aquela criança, acredite que ore muito, porque ela passa muito tempo, você tem que se posicionar e falar assim, eu estou aqui, eu sou a tua mão aqui, e você ora. Você ora. Você imagina, vamos mandar um casal missionário lá para dentro do sul de Minas. Tem um enfermo lá, vai dar tempo de eu chegar, irmão? Quem tem que orar? Eles, pô. Eles têm que botar a mão e orar. Quem tem que orar? Eles, pô. Alguém se sentiu mal na sua casa. Quem tem que orar? Quem tem que orar? Você, pô. Depois pede oração, isso mesmo. Vamos para a oração corporativa. Vamos juntar. Vamos fazer igual Daniel. Tem hora que fica o enigma. O que ele fez? Pediu o rei da licença lá e juntou os amigos de intercessão. Beleza, pô. Mas faz teu papel, pô. É hora de participar. Eu preciso viver isso. Atos capítulo 28, para a gente encerrar. Pastor, pensei que tu ia me dar 5 passos para ser o maior curador do Brasil. Pelo amor de Deus, pô. Está vendo os outros ser presos com charlatanismo, não, pô? Em nome de Jesus, cara, acorda, pô. Os outros estão sendo presos aí, rapaz, passando uma vergonha, de verdade, uma vergonha desgraçada. Não, pô.
pastor, o que tu vai fazer? Nada, ó, eu vim aqui, eu estou expondo as Escrituras para você, como elas são, e nós vamos orar. O que eles faziam? Eles pregavam o Evangelho do reino. Jesus cooperava com quem fazia os sinais e maravilhas? Era? Não, pô. Só prega o Evangelho do reino. Então, eu prego para você o Evangelho do reino, e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Gente, pode ser um furúnculo numa região íntima. Seja curado aqui nessa noite. Seja curado aqui nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, seja curado. Seja curado. Pode ser uma alma adoentada, em frangalhos, uma casca bonita, com uma alma estrelhaçada, estraçalhada. No nome de Jesus Cristo, seja curado hoje. Você prega o Evangelho do reino, o Senhor coopera com sinais e maravilhas. Então, o meu trabalho não é fazer sinais. O meu trabalho é fazer o quê? Qual é o seu trabalho? É fazer o sinal? O seu trabalho é pregar o Evangelho do reino. Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Então, coloca minhas mãozinhas aqui, cansada, dolorida, mas eu digo para você, em nome de Jesus, que é atemporal, o mesmo de ontem, hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Acaba com essa vida atrofiada, com essa alma que não tem uma estima para dar um salto, para ter um ímpeto de crescimento. Tu está paralítico tanto quanto que nasceu assim, tanto quanto está 8 anos assim, a tua vida não anda. Nessa noite, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Acabou. Prega o Evangelho do reino. O meu Senhor vem cooperando com sinais e maravilhas. Capítulo 28 de Atos, verso 1. Presta atenção. Estando salvos na praia, acabou um naufrágio, né? Então, esse aqui é o cenário que a gente entra. Souberam então que a ilha se chamava Malta. Os nativos usaram conosco de muita bondade, acenderam uma fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Havendo Paulo ajuntado um feixe de gravetos, colocou-os no fogo. Nesse momento, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os nativos viram a serpente pendurada na mão dele, diziam uns aos outros: certamente esse homem é assassino. Pois, embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Sacudindo, porém, ele a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nenhum incômodo lhe aconteceu, mudaram de opinião e diziam que era um Deus. Próximo daquele lugar, havia umas terras que pertenciam a Públio, o principal da ilha, o qual nos recebeu e hospedou bondosamente por 3 dias. O pai dele estava de cama, doente, com febre e disenteria. Paulo foi vê-lo e, tendo feito o quê, irmãos? Orado, impôs-lhes as mãos e fez o quê, gente? E o curou. Feito isso, vieram também ter com ele os demais enfermos da ilha e foram o quê? Curados.
Pô, pastor, mas eles eram extraordinários. Não, eles eram participantes, ok? Eles eram o quê, irmãos? Participantes. Participantes. Eles eram o quê, irmãos? Participantes. Eles não eram espectadores, que viram a vida inteira o programinha do Chaves, e aí a parte do Chapolin, que quando dá tudo errado, e agora? Quem poderá nos defender? E aparece o Chapolin. Não, eles eram participantes. Sou eu que estou aqui, quem ora sou eu. Você que sabe o problema real da sua casa, em nome de Jesus, ora você. Pode me chamar para a oração corporativa que eu estou contigo. Mas o peso de responsabilidade pode ser compartilhado pela igreja, sabe por quê? Um membro do corpo não pode carregar o peso do corpo. Então é muito penoso quando alguns são marcados como de oração e outros não. E aí outros falam assim, não, isso aí não é comigo porque eu não sou de oração. Todos são de oração. Todos são de oração. Vamos ficar de pé. Guardou essa montoeira de versículo aí? Então a gente é assim. Você sabe que o dependente químico, ele acarreta no seu organismo uma dependência. Então, pelo seu organismo não viver aquilo, essa dependência química, ela já é uma patologia dentro do organismo dele. De qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Nessa noite, na autoridade do nome de Jesus Cristo, tem alguém assim na sua família? Ora. Que seja curado. Que seja curado. Que seja curado. A pessoa está lá refém da nicotina. O tabaquismo está dilacerando a vida dela. Por que isso? Porque o organismo dela é super dependente do tabaco. Não foi criado para ser assim. Já virou uma malignidade tão terrível no seu interior, que os seus pulmões estão empretecidos. A sua respiração, numa época dessa de Covid, uma pessoa assim pega. O que você faz, participante? O que você faz? Então, eu tenho que ficar enumerando enfermidades possíveis na sua família, nas pessoas que você ama. Eu preciso enumerar? Não, pô. Ah, pastor, não, pô. Não. Não preciso enumerar. Eu preciso pregar o evangelho do reino. E ele foi exposto para você. Agora, você ora. Exerce a autoridade do nome de Jesus. É contigo. Estamos no contexto da casa de oração, meu irmão. Então, ora, chama pelo nome, fala, declaro cura agora. Isso. Aqueles que estão em casa, que haja cura. Está de cama agora, está com febre, igual a sogra de Pedro, está com a alma angustiada, está com tanta angústia na alma que parece que tem uma pressão no teu peito. Jesus Cristo te dá saúde agora. Jesus o Cristo te dá saúde. Jesus o Cristo te dá saúde. Eu estou com a minha mente cativa, psicologicamente eu estou escravizado. Jesus o Cristo te dá saúde essa noite. Vai lá, meu irmão. Vá lá, minha irmã. Ora mesmo, Jesus Cristo te dá saúde. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus Cristo.
Sim, nós ligamos aqui na terra, seja ligado no céu, saúde espiritual, saúde emocional e saúde física para você e para sua família. Seja participante. Participa, meu irmão. Participa, minha irmã. Em menos de 7 dias, eu estou com 2 no hospital, colocando stand, fazendo angioplastia, com problema cardíaco. E hoje pela manhã, acordei às 4h30 da manhã. E eu falei, essa praga não vai se instalar na nossa tenda, porque há poder, há poder, há poder no nome de Jesus Cristo. Ninguém vai morrer de infarto aqui. Nós declaramos Jesus da saúde. Jesus te dá saúde. Vai lá, meu irmão. Participa. Antes do Pentecoste, você só assistia. Depois do Pentecoste, você tem legitimidade de participar. Você é discípulo, você é um aprendiz vitalício. Ninguém está num patamar mais aqui. Não. Não. Talvez a única oração que você consiga fazer é, Senhor, eu creio que a tua vontade é curar, porque está escrito em Êxodo capítulo 15, verso 26, Tu é o Senhor que nos sara, Tu é o Senhor que nos sara. Ah, pastor, mas diabetes não tem cura. Não, Jesus Cristo te dá saúde. Bate na porta até ela abrir. Fala, Jesus te dá saúde, a hipertensão não tem cura. Não, Jesus Cristo te dá saúde. Vai, gente, seja participante. Não deixe teu familiar esperar o culto no lar que você vai marcar, não. Vai ser mais uma semana sofrendo. Ora mesmo, que essa saúde, Jesus não mudou, que haja saúde espiritual, saúde emocional, saúde física, que haja saúde, terás uma boa noite, em nome de Jesus, vai deitar em paz, vai descansar em paz, porque o Senhor é contigo, Jesus Cristo te dá saúde, todo tormento na tua casa, sai agora, em nome de Jesus Cristo. Vai, meu irmão, banca, seja um participante, resolva isso. Prega o Evangelho, deixa, lembra, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, lembra, eu velo pela minha palavra para cumprir, lembra, foi para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Que haja cura nessa noite, que haja cura, em nome de Jesus Cristo, que haja cura. Entrou com a alma em frangalho aqui, vai sair daqui com fardo leve e jugo suave. Descanso para a tua alma agora, porque Jesus Cristo troca de fardo contigo. Ele prometeu que trocaria. Que haja cura, ossos, nervos, órgãos, que haja cura agora, que haja cura, esterilidade, que haja cura agora, que haja cura, rabachandarabás,
Que haja cura. Ora, meu irmão. Ora, minha irmã. Oh, acabou, Vitor. Pessoal que está em casa, Deus abençoe. Ora, meu irmão. Ora, minha irmã.